Nós temos um corpo físico e é claro que nós vivemos num mundo onde existem vários seres vivendo neste mundo. No plano astral, nós também vamos encontrar muitos seres vivendo nesse mundo astral, que não somente nós. Porque nós podemos ir ao plano astral, a nossa consciência pode ir ao plano astral? Sim, ela pode ir num estado de êxtase, num estado de meditação profunda, enfim, com o uso de várias coisas, você pode levar a sua consciência até o plano astral. E uma das formas que é muito comum a nossa consciência ir é quando nós dormimos. Então, o sonho, ele é fruto da nossa consciência passeando no mundo astral. Todo sonho é fruto disso? Não. Mas os sonhos que a gente diz, sonhos lúcidos, sonhos em que a consciência realmente está indo no mundo astral. Os sonhos podem ser também produto simplesmente do teu cérebro. Ele pode ser alguma preocupação que você esteja. Enfim, não estou dizendo que todo sonho seja um passeio que a nossa consciência dá no mundo astral. Mas muitos sonhos, sim, são a nossa ida a esse mundo astral e nós lá vamos tomar contato com vários seres. Esse mundo astral, para facilitar o entendimento nosso da mente, nós vamos dizer que no mundo astral existem humanos e existem não humanos. Esses humanos, eles podem estar encarnados ou desencarnados. Então, vamos primeiro abordar esse tipo de humanos que existe no mundo astral, que podem estar encarnados ou desencarnados. Quantas vezes nós já sonhamos numa nossa ida dessas ao mundo astral em que nós encontramos pessoas que fazem parte do nosso convívio, até porque a consciência vai atraindo pessoas do seu próprio convívio. Então, nesse mundo astral existem muitos seres encarnados e existem aqueles também que não estão encarnados, ou seja, aqueles seres que não têm um corpo físico, mas que já passaram pelo processo morte, e a consciência, então, desligou-se do plano físico e a consciência agora atua nesse corpo astral. E atuando no corpo astral, a pessoa terá a sua vida nesse plano de manifestação astral. Então, no mundo astral, encontramos esses humanos encarnados ou desencarnados. Podemos encontrar também não humanos. O que seriam não humanos? Seriam seres de outras hierarquias. Por exemplo, a hierarquia angelical. Os anjos não são considerados seres da nossa hierarquia hominal. Assim como os elementais também, gnomos, fadas, ondinas, silfos, também são seres que não fazem parte dessa hierarquia humana. São seres de uma outra hierarquia. Existem um total de 3 hierarquias, a humana, a angelical e a elemental. Então, esses seres não humanos estariam também no mundo astral. Até porque estas outras 2 hierarquias, tanto a angelical como a hierarquia elemental, eles não têm um corpo físico, eles têm muita dificuldade de manifestação no físico. Então, o corpo mais denso que esses seres têm é o corpo astral. Quando a nossa consciência ela vai para outros planos de manifestação, ela pode encontrar com esses seres, é bastante comum. Apesar de que dessas criaturas não humanas, os anjos seriam talvez os de mais fácil comunicação. A hierarquia elemental já é uma hierarquia de uma comunicação mais difícil. Então, esses seres humanos, não humanos, e os humanos podendo ser encarnados ou não, e nesse mundo astral existem os grandes magos, chamados magos éticos, e esses magos que têm uma certa ética, eles vão ajudar sempre no crescimento da humanidade. No mundo astral, a magia até judaica, ela vai falar isso, tudo que se eu quero que se manifeste no mundo da matéria, antes tem que haver uma manifestação no astral. O nosso mundo físico, ele não passa de uma cópia do astral, ele não passa de uma consequência do astral. Então, se eu quero realizar
alguma coisa no mundo físico, eu antes vou ao astral, realizo esta coisa que eu quero no mundo astral, para depois, então, automaticamente esta coisa ser realizada no mundo da matéria. Então, este mundo astral, ele é fundamental, principalmente nos processos de magia. Não há nenhum processo mágico que antes não aconteça no mundo astral. Existem outros seres que alguns vão enquadrá-los como humanos, e outros não vão enquadrá-los como humanos. Todo mundo já ouviu falar em vampiros, lobisomens, e quem seriam esses seres? É dito por muitos teósofos que são seres que foram a um ponto de degradação humana, um ponto de degradação ética tão grande que perderam um pouco dessa humanidade que existe dentro de nós. Porque como somos humanos, temos sim todos os sentimentos ruins, mas também temos sentimentos nobres. E esses seres, é como se eles tivessem aniquilado todo o resquício de um sentimento nobre dentro deles. E vão mesmo nesse fundo de poço da ética, e lá então eles vão praticamente se tornarem verdadeiras bestas mesmo. Uma besta, quando eu digo besta, é aquilo que é humano, pode ter um formato humano, um jeito humano, mas a humanidade ali já praticamente está acabando. E nós, nesta classificação, porque a mente sempre vai querer classificar tudo, nessa classificação desses seres humanos, mas ao mesmo tempo não tão humanos, nós vamos ter vampiros maiores e vampiros menores. Esses vampiros menores seriam esses seres que foram ao fundo do poço da degradação ética e perdem até um pouco da sua capacidade de discernir sobre aquilo que poderia ou que seria ético ou não seria ético de realizar. Seres que perderam totalmente isso, e a única coisa que eles têm é: eu preciso me manter vivo. Não sei porquê, eu preciso me manter vivo. São movidos simplesmente por um instinto de manter-se vivo. E para isso, são capazes de coisas nada éticas. Muitos de nós já podemos ter, às vezes, passado pela experiência de você sentir o seu corpo como se estivesse sendo drenado de energia. Você pode estar até bem, de repente você vai, é como se fosse um dreno por onde a sua energia vai fluindo. Não estou dizendo também que toda vez que você sentir isso é de um vampiro menor do seu lado, não. Pode ser um problema outro qualquer, mas também pode ser esse dreno, esses vampiros, eles retiram esta energia nossa, porque como eles já não são capazes de gerar essa energia, eles vão retirar de nós. Daí nós nos sentirmos às vezes muito mal. Esses outros vampiros maiores, eles podem ser de vários tipos. Até pelo nome maior, isso já requer um certo raciocínio elaborado por esses seres. E eles também têm a sede da vida, eles necessitam de se manter vivos, e eles vão utilizar de várias técnicas que são conhecidas por eles para manter-se vivos naquele mundo astral. Além destes habitantes aqui do mundo astral, eu vou citar mais alguns que são muito importantes, e todo mundo talvez já tenha passado pela experiência, que nós vamos chamar de íncubos e súcubos. Quem seriam esses seres? São seres que vão trabalhar em nós, tirando de nós, são vampiros, e vão tirar de nós uma das energias que mais corre no nosso corpo, que é a energia da sexualidade. Todo mundo já pode ter passado pela experiência de ter tido um sonho incrível, maravilhoso, e que você foi ao êxtase naquele sonho, e que você estava sonhando com alguém que lhe proporcionava um prazer imenso. E quem é este ser? Se ele vai se travestir de um homem, nós chamamos de íncube. Se ele vai se travestir de uma mulher, nós vamos chamá-lo de súcubo.
E esses seres são seres que vão se alimentar da nossa energia sexual, que é uma das energias mais vitais do nosso corpo. Aí pode-se até perguntar, mas e quando você já perde essa energia? Você não perde. Ela é transformada e elaborada numa outra forma de energia. Mas todos nós trazemos essa energia da sexualidade dentro de nós e é ela que constrói. Essa energia, inclusive, vem carregada, lembra lá da Kundalini, essa energia de Kundalini que ativa toda a energia de sexualidade dentro de nós e vai ativando todo o corpo. Então, íncubos e súcubos são vampiros astrais que vêm sugar a nossa energia sexual. Imagina você que está, digamos, pleno de energia sexual e aquilo está tudo concentrado ali no seu corpo, esses seres vêm e depois você vai sentir um prazer enorme e esses seres saem bastante satisfeitos desta energia sexual que foi sugada de você e deixa você com um certo prazer. É bom, pode ser bom naquele momento, mas cuidado que você está alimentando um vampiro. E isso não é bom, porque você está dando força a esses seres que hoje sugou você, mas amanhã pode sugar outro e outro e outro. Então isso não é muito bom, você servir de alimento para esses seres. Agora também não se preocupe e não vá se chicotear porque essa noite tive um sonho e foi incrível, tive um prazer que eu nunca tive. Você com o tempo você vai elaborando mais, essa energia está ali disponível junto a você. Isso é uma técnica até que era muito usada antigamente, quando os homens iam na guerra, né, lá há milênios atrás, e ficavam meses, às vezes anos na guerra, e as mulheres, elas dominavam técnicas de íncubos e súcubos e traziam esses seres e assim iam tendo o seu prazer. Muitas, inclusive, numa época ainda muito triste da nossa humanidade, quando o machismo era muito grande e muitos homens deixavam suas mulheres com cintos de castidade para que não fossem tocadas por ninguém, estas mulheres também muitas tinham técnicas de atrair íncubos para junto delas e tinham um prazer maravilhoso mesmo com os seus parceiros ou parceiras afastados, eles tinham esse prazer. Então esses seres existem e existem muito no mundo astral. A única preocupação é que você pode começar a pensar em elaborar melhor a sua energia sexual e não deixá-la simplesmente à disposição desses seres. Só isso, sem nenhum tipo de preocupação ou o que devo fazer, lembra, não adianta cinto de castidade, não adianta nada, porque isso é no mundo astral. E no mundo astral tudo é mais sutil. Então, as coisas que existem no físico, elas no astral funcionam de uma outra forma. E existe um outro grupo de seres que são chamados os artificiais. Esses seres artificiais, como o nome diz, eles não são naturais. E o que nós consideramos natural? Natural é tudo aquilo que é criado pelo Criador, tudo aquilo que seja divino. Porque, veja, nós somos divinos, toda essa galera que nós falamos agora, tudo é divino. É claro que alguns se perdem um pouquinho no caminho da ética, mas tudo vem de uma criação divina. Agora, esses seres, como o nome diz, eles são criados por nós. Mas alguns dirão, mas também somos o Criador. Sim, somos o Criador, mas eles não passam por uma série de processos que nós passamos. Esses seres são criados por nós como se fosse um servo, e eles estão ali à nossa disposição para qualquer coisa. É aquele tipo de ser que você diz, vai lá e faz isso. Ele vai, porque ele simplesmente cumpre ordens. É um ser, e aí já começamos a perceber um grande problema que vai ter, eles não têm discernimento. Então, se você diz, vai lá e faz isso, ele vai e faz. É diferente de você chegar, orar para a Santa Genoveva e pedir, minha Santa Genoveva, fazer isso. Santa Genoveva tem uma consciência, ela tem um discernimento. Então, ela vai te atender se for o caso. Agora,
Agora, esse não tem discernimento, então ele faz o que você mandar. Existem técnicas de criação e essas técnicas são amplamente divulgadas em qualquer lugar, todo mundo sabe como criar um ser artificial. O grande problema não é criar, porque criar todo mundo pode gerar um ser artificial. O grande problema é você destruí-lo quando você já não pode mais alimentá-lo. Um ser desses, quando é criado, você pode criar, mas ele vai vir a perecer pouco depois, caso você não o alimente. Imagina um bebê, um cachorrinho. Se você o pega e se você não o alimenta todos os dias, aquele cachorrinho vai morrer. Ele poderia ter se transformado num cachorrão, mas não vai, porque ele não recebeu o alimento. A mesma coisa esses seres. Criar é muito fácil. Qualquer lugar na internet você encontra para criá-lo. Mas a questão é alimentá-lo. Então, quanto mais alimento você vai dando, mais ele se fortalece. E ele pode se fortalecer a um ponto de já ficar difícil a destruição dele. E aí, se você não der mais o alimento para ele volta-se contra você mesmo. Porque você deixou de dar alimento a ele vai te atacar, porque ele vai buscar o alimento. E se você já não é mais capaz, digamos que você morreu, e já não consegue mais dar alimento, ele vai buscar esse alimento de quem estiver à tua volta, de pessoas que conviveram com você. E ele vai atacar essas pessoas. E vai atacar de uma forma vampirizando essa pessoa. Então, muito cuidado com a criação de artificiais. É fácil dar o alimento, é fácil de criá-los, mas destruí-los é que já carece de uma técnica um pouco mais elaborada. Então, muito cuidado, porque nós temos uma responsabilidade perante todo mundo que nós viemos e interagimos, perante o ambiente que nós interagimos. Então, não devemos colocar artificiais que podem, sabe-se lá amanhã, fazer o que com as pessoas à nossa volta. Além destes seres, existe um outro grupamento que nós vamos chamá-los de cascões, ou cascão. O que vem a ser um cascão? É claro, estamos falando do mundo astral. Então, um cascão, é claro, é um ser do mundo astral. Vamos pensar aqui juntos. Quando eu morro, eu deixo um corpo físico neste mundo. Corpo físico que vai ser entregue a um dos 4 elementos, ou terra, ou ar, ou fogo, ou água, sendo que no nosso mundo as leis dizem que você não pode largar em qualquer lugar, ou você entrega à terra, ou você entrega ao fogo. Água e ar não são permitidos pela lei. Então, nós morremos, um corpo físico vai ser devolvido à Mãe Terra. Aí, lembra que eu falei, a nossa consciência, ela sai do corpo físico, porque já não tem mais um corpo físico em que ela possa estar acoplada àquele corpo. Então ela vai sair do corpo físico e vai para o corpo imediatamente, não vou falar superior, né? Porque não é superior, imediatamente mais sutilizado. Então a nossa consciência vai para o mundo astral. Quando eu falei no início, nós temos 7 planos de manifestação. Então, se a consciência vai para o plano astral, para o corpo astral, há de chegar o momento que este corpo, assim como o corpo físico, ele também vai morrer. E a consciência já não vai ter mais como acoplar-se a esse corpo. E aí a consciência vai para o corpo imediatamente mais sutil, que nós vamos chamar de corpo mental. Ora, da mesma forma que nós deixamos um cadáver no mundo da matéria, nós vamos também deixar um cadáver no mundo astral. E este cadáver, só para não confundir de nomenclatura com o mundo da matéria, nós vamos chamar este cadáver astral de cascão. Então, cascão é um cadáver astral. Cadáver este que nós podemos ativá-lo. Aí é que está a delicadeza e o perigo da história, né? Esse cascão pode ser ativado e esse cascão pode se manifestar, inclusive junto a nós. Então, naquele momento que você viu, vi vovó, vi vovô virem até mim, eles têm uma forma, até porque eles precisam de uma forma. Então, que forma que eles vão assumir? A forma do cascão. Se eles estiverem já no momento de uma consciência
muito mais sutilizada, eles podem se apresentar de qualquer forma. Agora, se eles ainda mantêm uma profunda ligação com o mundo da matéria, a forma com a qual eles vão se apresentar é a forma daquela que eles acabaram de fazer o desenlace. Então, no momento da morte, esta forma é importante. Quando aquele morto ele já é capaz de se apresentar em outras formas, ele já tem a consciência um pouco mais elaborada e ele vai ver a forma que ele se identifica mais. E falando de forma, o mundo astral, o plano astral, o corpo astral, este plano, ele é o plano das formas. Tudo aqui ganha forma. E essas formas, elas são montadas, geradas no plano astral, para a partir do plano astral elas se concretizarem no físico. Tudo vem dos planos mais sutis. Essas formas elas são idealizadas num outro plano. Depois de idealizadas, elas ganham forma no plano astral, e depois de ganhar a forma no plano astral, elas se concretizam no físico. Então, este é o caminho de tudo aquilo que existe no nosso plano. Uma ideia, uma forma e a concretização das coisas no mundo da matéria. Falando assim, parece até que é uma coisa de, então primeiro dei um tempo enorme para idealizar, um tempo enorme para ganhar forma e outro tempo. Não, porque se nós pensarmos em termos do nosso tempo, por exemplo, quando eu quero estalar o dedo, quando eu estalo, houve um impulso elétrico que saiu do meu cérebro, houve uma vontade. Essa vontade gerou um impulso no meu cérebro e esse impulso elétrico saiu e movimentou os meus músculos e eu estalei o dedo. Isso parece que é algo assim instantâneo. Eu não entendo como que a vontade gera um impulso, o impulso manifesta-se numa ação. Quando nós falamos isso, uma ideia gera uma forma que se concretiza, parece que são etapas lentas e não são. Imaginem que essas etapas, elas podem ser tão rápidas quanto um impulso nervoso, que é praticamente instantâneo à nossa percepção. Ele não é instantâneo, até porque a nossa percepção não consegue perceber as coisas instantâneas. Ele não é instantâneo, mas para nós é como se fosse instantâneo, porque o cérebro, ele não percebe a instantaneidade das coisas. Ele percebe sempre uma coisa depois da outra. Então, esse é o nosso corpo astral. Esses são os habitantes do mundo astral. Esse é o nosso... Para que aprender tudo isso? Para entendermos que nós não estamos sozinhos. Nós temos compromisso com o ambiente e com as pessoas ao nosso entorno. Então, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu gero de emoções, eu tenho um compromisso com todas as pessoas que estão à nossa volta. Daí a importância de conhecermos o plano astral e seus habitantes, porque aí você vai entendendo o com quem você está mexendo. E aquilo, se você tem um coração puro e um propósito nobre, você vai vibrar numa sintonia que você vai atrair seres, digamos, éticos para junto de você.